Deus eterno, soberano, derrama as tuas bênçãos sem medidas, agora para esse ensino, para esse estudo, para essa classe. E o teu Espírito sempre continue sendo o nosso inspirador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente ideia... tem o Rodrigo aí também, né, pastor? O Rodrigo está aí com a gente hoje. Ah, é? Depois de muito tempo. Apareceu, A pessoa mandando uma mensagem para mim aqui. apareceu o nome da Santana aí também, Luciano. Você viu aí? Mas Santana então está no nome do pastor. Pô, já tem 7, hein? Ah, Tem um outro convidado aqui que está me mandando eu convidei um rapaz um pastor lá do Espírito Santo, mas ele mandou uma resposta aqui dizendo que tinha uma live também. Essas lives não tão fáceis. Todo mundo tem live. E o pastor Hélio eu convidei para estar fazendo o fechamento aqui, a parte da missão. Lembram que a gente dividiu em 3 etapas, né? Uhum. E aí está me mandando aqui dizendo que a live está terminando 9h30. Vamos ver aqui se vai dar. 2 horas de live. Beleza. Manda Vou bala. só sinalizar que estou atento. Bem, convidamos também uma pedagoga. Ela vai fazer a parte pedagógica agora do início, trazendo alguma orientação para nós, professores. E eu acredito que vai ser bem oportuno aí. Então, a pedagoga Milena, agradecemos aí muito porque aceitou a queima-roupa e ela é guerreira, hein? Ela aceitou, meu irmão. Então... não é à toa Eu que o nome dela... aceitei e não deu tempo nem de mostrar para o pastor antes para ver se estava bom. Ela é Pastor, fera, né? Nem precisa se preparar. Pastor, ela é guerreira mesmo, não é à toa que o nome dela é Milena Guerra. Que bobo! Que bobo, garoto! Peraí que o Luciano Então, tá Milena, tentando... com você agora essa parte dessa orientação para a gente, tá? Tá bom. Peraí, que o Luciano tá mexendo aqui para tentar me ajudar. Tá lá na igreja, se ele tipo... Na hora que o pastor me pediu, eu estava fazendo o exercício da escola com as crianças, né? Porque, como sabem, com a quarentena, as escolas estão entubando a gente de dever para fazer com os filhos e é uma loucura. E fazer com 2 fica mais difícil ainda. E aí, enquanto uma terminava a atividade, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Algumas eu já tinha em mente, assim, dava para eu falar. Mas eu acabei pesquisando também uma coisa sucinta, porque a gente tem pouco tempo. Mas o desafio, né, que ele pediu para eu falar era sobre o que fazer para motivar os nossos alunos, né? Vocês, professores, nós, professores, o que devemos fazer para motivar. É claro que a gente pode dar 1000 opções para fazer com que os nossos alunos se sintam motivados. Mas eu acho que uma coisa importante é, primeiramente, nós, professores, estarmos motivados. Porque se a gente não estiver motivado, consequentemente, a gente não vai conseguir mobilizar ninguém, né? E aí, uma pergunta, só que eu não consigo ler tudo, porque está comigo aqui. O que você tem feito para motivar seus educandos? E aí, eu destaquei educandos. Vocês sabem por quê que eu destaquei? Imaginam? Ih, gente, bora falar, gente. Educando quem está sendo educado? O aluno? O mistério. Mistério. Os professores são educadores, né? Oi? Os professores são educadores. São educadores, mas eu coloquei o que você tem feito para motivar seus educandos. Eu poderia ter colocado seus alunos, né? Mas eu particularmente eu não simpatizo muito com o termo alunos, não, porque o alunos, a grosso modo, significa o sujeito sem luz. A é de negação, né? Então, quando você fala, se a gente for estudar um pouco a história, a questão da história da educação, sempre aparece muito o personagem do educador como dono do conhecimento.
E aí eu prefiro o educando, porque a gente, na verdade, troca conhecimentos, né? Existe uma relação dialógica entre o educador e o educando. Pode passar, por favor. Por isso que eu optei pelo termo educando. E aí você aceita algumas dicas para motivá-los? Bora. Sim. 1. Você conhece bem os seus educandos? Vocês conhecem bem? Será que a gente conhece de verdade os nossos educandos? Cada pessoinha que está lá na nossa classe, será que a gente conhece? Será que a gente sabe quais são os gostos das pessoas que frequentam a nossa classe? Quais são os recursos que elas têm mais facilidade de ter acesso, né? E por que eu pergunto isso? Porque quando a gente conhece bem o nosso público-alvo, a gente consegue variar as nossas ferramentas pedagógicas. E é claro que quando você trabalha dentro de uma igreja, essa utilização de ferramentas pedagógicas ela não é tão fácil como numa sala de aula, né? Numa sala de aula, você consegue colocar a turma em pequenos grupos, né? Você consegue colocar um vídeo para que as pessoas possam assistir, né? A movimentação nesse grupo é mais fácil do que dentro de uma igreja onde tem várias classes, né? Como se fossem várias turmas no mesmo espaço, com bancos fixos que você não pode movimentar, que normalmente um senta atrás do outro, né? Então, assim, ainda em meio às limitações que nós temos dentro da igreja, ainda assim, conhecendo o nosso público-alvo, a gente pode fazer uma lição, né, mais dinâmica com eles, sim. A gente teve um dia desse que a Shirley passou a lição, por exemplo, na nossa classe, e ela passou um videozinho, algumas imagens para a nossa classe, para que as pessoas pudessem visualizar, né? Então, assim, é uma coisa bobinha, entre aspas, mas que faz a diferença quando você quer falar de um determinado assunto e você bota uma imagem, aquilo facilita a compreensão da pessoa, porque ela está vendo o concreto daquilo ali, né? Ou uma imagem que remete ao concreto daquela situação ou daquele objeto. Isso facilita a aprendizagem, né? Então, a gente pode utilizar pequenos filmezinhos, a gente pode pegar, utilizar determinados cartazes, imagens, atividades de fazer com que eles completem frase. Parece, às vezes, até meio infantil, né? Mas as pessoas mais velhas, por exemplo, elas gostam disso, elas gostam de exercitar o cérebro. Então, quando você faz esse tipo de proposta, propõe esse tipo de atividade, você pode sim estar contribuindo para que seus educandos se sintam motivados sim e desafiados. Uma outra coisa é definir metas e estabelecer atribuições e responsabilidades. Então, de repente, vamos supor, amanhã a gente tem um encontro na nossa classe. Já se programa para a semana que vem com o seu grupo, né? Então, propõe ou convida, ou pergunta, quem gostaria de decorar o verso para a próxima semana? Né? Quem daqui do grupo pode destacar o ponto mais importante da lição de domingo? E você de segunda, e você de terça. E aí cada um fica responsável por uma parte da lição e quando chegar na semana seguinte para recapitular, a gente tende a ter uma participação maior desses personagens. É claro que pode acontecer de alguém furar, porque quis furar mesmo ou porque precisou furar, né? A gente tem que estar com uma carta na manga. Mas é uma forma que a gente pode utilizar de fazer com que todos se sintam responsáveis pela dinamização da escola sabatina, né? Uma outra coisa é convidar, de repente, uma pessoa da classe para dividir a responsabilidade de docência da lição. Então, eu, professora, posso convidar previamente um aluno da classe, ou um educando da classe, e fazer esse convite. Semana que vem você passa a lição comigo?
né? Eu acho que essa também é uma forma de, entre aspas, formar futuros docentes para a escola sabatina, né? Você precisa dar voz para ele perceber que ele tem condição. Pode ser que ele fale alguma coisa, às vezes, que não é muito coerente, né? Porque ele está se apropriando do assunto, mas acontecem falhas, todos nós falhamos, mas a gente precisa incentivá-los e dar a oportunidade. 3, mantenha sempre o bom humor, respeitando o momento da brincadeira com o da seriedade, né? Então, assim, o bom humor é muito bom, a gente agradece, principalmente numa época que a gente vive de tanta desgraceira aí do coronavírus, né? Mas a gente precisa também ter a sensibilidade até onde a gente pode ir com a brincadeira para ir para o momento sério de fato. 4, é variar o ambiente ou o cenário. E aí uma boa alternativa são as atividades extra-classe. É claro que não dá para fazer com tanta frequência assim, mas por que não, por exemplo, a classe Castelo Forte, que é a minha, do Gabriel, da Shirley, por que não pegar um sábado, a gente se organizar previamente e a gente fazer a nossa classe de escola sabatina, um exemplo, lá no play do prédio da Shirley. Só um exemplo, tá? Porque é o que está me associando, que é mais perto da igreja. Podemos fazer. Por que não fazer uma classe da escola sabatina no Horto? Nada que impeça depois que todos nós voltemos para a igreja para participar do culto, né? Então, isso é uma forma também de estimular esses educandos. Pode passar. Milena, Oi! olha, dicas aí fantásticas. Luciano nunca deu essa dica para gente, essas dicas. Hein? E o pessoal, eu vejo aí que a gente consegue até mobilizar, influenciar aquele que às vezes é tímido, não participa, mas dessa forma ele vai conseguir interagir, porque você está induzindo, levando ele a participar, né, com essas perguntas, essa maneira didática que você colocou muito bem. Uhum. Eu não sei com relação aí ao tempo, tá muito bom. Eu, por mim, fico aqui, nem tem... A gente deixa a lição até para 5 minutos aí. Mas eu estou vendo aqui que o tempo tá indo, aí vocês que sabem, tá? Porque qualquer coisa a gente pode dividir em 2 blocos. Na semana que vem você passaria o resto das dicas. Não, vocês é que sabem. Eu acho que só tem mais esse slide e mais um. Luciano. Eu não sei, não. Vocês é que sabem. Eu não. Vamos embora. Você vai deixar nessa página aqui? Não, eu acho que falta esse não, se for slide essa mais... parte, você falta esse... Não, esse mais acho que acaba depois. Não acaba nada. É porque são 10 minutos para esse momento. Tá? Não, então a gente para, mano. Você sabe. Vamos parar. Então Tá vamos fazer assim. Alguém tem alguma pergunta para fazer diante do que foi colocado aí? Dá o parecer de vocês aí. Isso foi relevante? Somou, contribuiu? Ideias para incentivar e o aluno ficar motivado sempre soma, né? Muito bom. Dicas importantes aí. Se fosse só o Luciano, isso aí não ia andar mesmo, não. Cara, dica de vida é assim mesmo. E aí depois, se você disponibiliza esse material para a gente, tá? Porque o pessoal gostaria já de implantar isso aí na igreja amanhã, mas não vai dar, né? O João tá doido para aplicar isso na classe. Mas, ô pastor, claro. A gente pode postar lá no grupo depois da semana que vem, pode ser? Porque aí vai ter toda a apresentação. Ótimo. Legal. E aquilo que não é visto não é lembrado, né? Tem que ser visto. Pois é. Exatamente. Valeu, muito obrigado aí, tá? Valeu, pastor. Essa classe da escola sabatina em outros lugares é uma ideia interessante. Hein? É o quê? A escola sabatina em outro lugar. Também gostei muito. Também gostei muito. Bem, estamos começando aí a lição com um novo tema e abordando as escrituras, abordando a Bíblia. Isso vem aí a fortalecer a estrutura da igreja, porque a igreja ela crê naquele pensamento da reforma, não é?
só a Escritura, somente a Escritura. E a gente vê um exemplo do catolicismo, que eles têm os pais da igreja, ou a história da igreja, como a influência acima da Escritura. Por isso que, nós, como protestantes, cremos que ela está acima de qualquer pai da igreja ou história da igreja. Então, a igreja vem em primeiro lugar. Agora, para nós temos a Escritura como base. E dentro desse contexto da Escritura, também vemos aqui Jesus Cristo se manifestando dentro da Escritura, Jesus Cristo sendo a base dela. Então, vamos pegar aqui alguns tópicos, né? Algumas perguntas, eu fiz uma apanhada aqui de algumas perguntas e queria começar assim com vocês. O princípio... Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Ah, tá. É possível confirmar a veracidade dos escritos da Bíblia, mesmo tendo sido escrita por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mesmo ela tendo sido escrita por homens falhos, né? Como atribuir à Bíblia esse poder de inerrância, né? Como, já que foram homens errantes, pessoas que erram, que escreveram. E aí? Como é que a gente pode conciliar isso aí? Se alguém perguntasse isso para você. Pastor, eu diria que a Bíblia não é inerrante. A teologia por dentro dela, sim, é inerrante. Mas a Bíblia, o texto bíblico, não sei se a gente poderia dizer isso. Por exemplo, é errado, é certo o adultério? É certo o poligamismo? Não, mas na Bíblia tem. Então, assim, então eu não posso dizer que tudo que está ali dentro é certo. Mas a teologia, a mensagem dentro dela, sim, é inerrante porque vem da inspiração divina, né? E com relação à primeira parte da pergunta, né? Será que a gente pode confirmar a veracidade dela? E aí eu acrescentaria da mensagem dela de salvação. Bom, eu abordaria 2 pontos. A questão profética, né? Se você esquecer toda a Bíblia, mas pegar só Daniel, você já diz que ela é verdadeira, porque algo que... mas você não tem o original que Daniel escreveu 600 anos antes. Não tem, mas você tem os escritos do Mar Morto, que datam de mais ou menos 200 anos antes de Cristo até 70 depois de Cristo. E aí, ainda assim, existem coisas nos textos de Daniel que se cumpriram bem depois disso, né? Existem textos do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, que datam de poucas décadas depois de Cristo e, inclusive, antes do ano 70, que foi previsto no capítulo 24 de Mateus. E, além de outras coisas, existem algumas evidências ali, né, que o nosso doutor Rodrigo Silva está aí na sala, aí, pode confirmar, porque foi ele que falou algumas coisas que eu já vi o Rodrigo falar. Por exemplo, os caras morreram pela mensagem, né? Os caras morreram pela mensagem. Agora que eu entendi. Os caras morreram pela mensagem. E aí, caramba, ou eles eram loucos, ou eles estavam falando a verdade, ou eram loucos. Porque, assim, os caras morreram, cara, sem ganhar nada com isso. Outra coisa, grandes testemunhas foram mulheres. As mulheres não eram valorizadas na época. Como é que a mensagem ali, testemunhada por mulher, não tinha valor nenhum? Era mais fácil pegar o testemunho de um cachorro do que de uma mulher. Então, assim, existem pontos ali que trazem para a gente a evidência da veracidade da Bíblia Sagrada. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu vejo os demais aí. O que vocês pensam? É mais do que ter evidências de que ela é verdadeira, é muito mais complicado, e se tenta bastante encontrar provas irrefutáveis de que ela é falsa, né? Aos
de evidência, dentro de evidência, eu não falo isso, mas o fato é que vários ataques, né, reportagens de algumas revistinhas que a gente sabe bem o nome, né, são figurinhas carimbadas aí, desse tipo de política, né, de ataque à Bíblia, tentando chamar da base dos fundamentalistas num ditativo do termo, né, porque fundamentalistas nós somos, né, qualquer pessoa que respeita fundamentos coerentes, né, é um fundamentalista em si. Mas eles tentam atacar, né, o texto bíblico, né, provar inconsistências, né. Recentemente teve esse caso, né, de um templo pagão lá numa determinada Israel, que a Bíblia teria dito que não haveria, né, na determinada época que ele foi datado e etc. E aí a gente conta muito com o Rodrigo Silva, no caso, nessa figura ilustre aí, para desmentir isso, contextualizar, né, através dos achados arqueológicos da real interpretação do que se encontra, especialmente lá nas escavações em Israel. Então, para você provar que uma coisa é falsa, você tem que conseguir refutá-la, né, de forma decisiva. E a Bíblia tem se mostrado ao longo do tempo irrefutável e já por tempo suficiente para mesmo aqueles mais céticos entenderem que um livro que não consegue ser refutado ao longo de séculos, mesmo com tanta insistência, e um livro que tem a capacidade de transformar vidas, né? Porque ninguém vê, né, uma pessoa destruída ser transformada por um escrito de Platão, de Sócrates, não sei o quê, mas a Bíblia entra no presídio e salva um monte de gente. Então, consegue ver realmente que é um livro diferente. Né? E antes hoje em dia, e que eu ressaltei bastante no dia da lição que eu fiz para S 3.0, foi essa questão de confirmar que a Bíblia é a verdade, né? Que as tentativas de refutá-la são infundadas e, com isso, ter um ponto sólido para basear a fé. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer hoje em dia, porque estão tentando atacar os nossos fundamentos, né? Não se pode, hoje em dia se faz uma indicação de um cristão para CAPES e já vira um absurdo, né? Por quê? Porque ele acredita na Bíblia, porque ele acredita, né? Então a gente tem que procurar resguardar realmente o que está na palavra de Deus e mostrar que sim, é histórico, é verdadeiro. Ok. Então a gente percebe que a Bíblia, ela, mesmo tendo sido escrita por pessoas como nós, pessoas na sua maioria simples, né, comuns, ela é a palavra de Deus, né? Fez-se necessário que fosse dessa maneira, até porque para se tornar mais entendível para a gente. As pessoas podem ser errantes, mas a palavra de Deus ela não erra. A pergunta que eu gostaria de fazer é: existem razões ou fatos que comprovem que te dê base para você e confirma a tua crença em Jesus Cristo e também que ele morreu e ressuscitou? Porque parece mais um conto assim de uma história, né, que a gente ouve, e quem não tem a experiência religiosa como nós aqui temos, uma pessoa, quem sabe, que nunca... Existem indivíduos aí, ou civilizações, que nunca ouviram falar da história de Cristo, né? E como que você pode, para a tua fé hoje, você consegue, o que te dá base para crer que Jesus Cristo, ele é o Cristo verdadeiro, né? Sua história é real e que a ressurreição também aconteceu? Tem algum fato da lição que deu esse indicativo para fortalecer mais a sua crença?
uma parte que ele fala, que a Bíblia mesmo fala, que não foi para só apareceu para Pedro. Aí Pedro escreve lá dizendo que Jesus ressuscitou e acabou. Ele apareceu em diversos momentos para diversas pessoas e participou com as pessoas. Não foi apenas um clarão, uma pessoa que apareceu e acha que foi. Não, ele comeu com as pessoas, ele partilhou convivência com as pessoas. Houve evidências fortes através de vida de gente que testemunhou, né? Testemunhas ali oculares, que relataram o fato. Seria isso, né? Não, foi exatamente o que eu falei, pastor, antes, né? Assim, quem relatou o fato? Pescadores, mulheres que não tinham crédito nenhum na sociedade, mas eles testemunharam disso até a morte. Então, das duas, uma, cara. Ou eles eram malucos ou eles estavam falando a verdade. Não tem muito para onde fugir. E, assim, historicamente, existem fontes fora da Bíblia que comprovam os fatos narrados ali nos evangelhos, né? O próprio Flávio Joséfo, né? Outros historiadores da época, enfim, comprovando também a veracidade da Bíblia, né? Muito bem. Dentro desse contexto aí, tem o texto aqui de Paulo, primeira carta aos Coríntios, 15, 14, aonde fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Esse texto ele pode causar alguma confusão, né? Principalmente quem tem uma crença contrária de doutrina. Alguns tem teólogos aí até que divergem. Se você pegar aí, for no YouTube, ver aí o Leandro Quadros falando sobre o assunto, até sugiro a olhar aí o Leandro Quadros falando, ele dá até referência de bons livros aí teológicos que nem são de nossa denominação, que se aprofunda bastante nesse tema. Coríntios aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, que fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, como entender aí o contexto, como entender esse texto, né? O que ele quer dizer? Jesus Cristo foi o primeiro que passou pela morte e reviveu. Qual é o sentido disso para a nossa vida? Ele não foi o primeiro, né? Jesus não foi o primeiro a morrer e também não foi o primeiro a ressuscitar. Mas a morte de Cristo e a sua ressurreição foi a mais importante, porque foi através da morte e da ressurreição de Cristo que ele deu a vida para toda, ou ofereceu a vida a toda a humanidade, né? Eu diria que quem ressuscitou antes de Cristo levou fiado o negócio, né? Assim, porque morreu de novo, né? Não é isso. É que, assim, mesmo, por exemplo, Moisés, que ressuscitou, ou Elias e Enoque, que nem morreram, esses aí foram fiados para o céu, cara, porque eles foram na confiança de que Cristo morreria depois por eles. Porque... Fiado não, Luciano. Cuidado, foi a crédito. O quê? Não foram fiados, não foi de graça. Foi a crédito. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu não sei, aí aí a gente pode estar fugindo do tema da lição, né? Mas, cara, se Cristo tivesse falhado na cruz, cara, esses três tinham que voltar, gente. Tinha que voltar, exatamente. Né? Então, assim, ele é chamado de primícias dos que dormem, porque por que ele é chamado de primícias? Porque isso é comparado com a festa das primícias, né? O que era a festa das primícias? Era a festa que acontecia no primeiro domingo depois da Páscoa, em que o sumo sacerdote, me corrija se estiver errado, tá, pastor? Balançava o primeiro grão da colheita, como que anunciando a promessa de uma boa colheita durante aquela estação, durante aquele ano.
Então, Cristo essa é a premissa do escritório, não só por ser o primeiro, mas por ser a promessa de ressurreição dos salvos. Né? Exatamente, que daria a perspectiva dessa colheita, porque daria oportunidade para outros, né? Exato. No futuro. E os coríntios também, eles não acreditavam na ressurreição. Então, Paulo foi bem enfático aqui, colocando esse texto para poder dar essa abrangência ao tema, né? Eles tinham dificuldade de crer nesse assunto. E primícias também no sentido não é no sentido cronológico, mas é no sentido de autoridade, grandeza, poder, e é o que vocês falaram aí. Então, alguém mais quer comentar para a gente partir para pastor, quer ver? Por exemplo, a Bíblia diz que Davi era o primogênito de Jessé. Ele não era o primogênito, ele foi o último, ele era o caçula. Mas por que ele fala que ele é o primogênito? Porque ele foi o mais, de todos os filhos de Jessé, ele foi o mais importante, ele foi o mais notável. De poder, exatamente. Entendeu? Em atitude de poder e de grandeza. Exatamente é o exemplo de Cristo, né? Você é um bom menino, rapaz. Agora, ficou claro esse aspecto então, né? Essa parte, claro como gota de petróleo no copo de água. Qual é a maior evidência do poder transformador da Bíblia? Essa aí. Cara, essa é para os jovens, né? Muito boa. Ela é simples e é profunda, né? Essas são para os jovens presentes aí, cara. Não estou ouvindo, já não estou vendo, mas pelo menos ouvindo eu queria ouvir o Rodrigo e a Tâmara, né? Essa pergunta aqui é para aqueles que não estudam a lição, responder. Para quem não estudou. Porque o professor tem que ter essa sagacidade, né? Não pode ficar dando sua pergunta para quem estudou, né? Senão você vai espantar o aluno e não quer mais vir para a classe. A capacidade de transformar vidas. Capacidade, quem falou? Gabriel. Boa. Alguém disse aí, em certa ocasião, que o maior milagre que pode acontecer não é o cego enxergar, o mudo falar, o aleijado andar, mas é uma vida transformada, né? Uma vida mudada. Você vê a pessoa mudando seus hábitos, atitudes, seu comportamento, vai mudando a sua história, né? Então, pastor, a transformação da vida do indivíduo, talvez até na sua mesmo, na minha, essa é uma das maiores evidências que a gente pode aqui encontrar. E a gente vê, né, pastor, dentro do contexto bíblico, né, pessoas que aparentemente, né, a gente não acreditaria, né, em uma transformação, né, para a gente perceber como que esse livro é poderoso, né, ou essa palavra, né, que a palavra de Deus é poderosa, que transforma as vidas, né, como, por exemplo, né, a gente vê o exemplo de Raabe, que era uma prostituta, né? A gente vê o exemplo de ladrões, né, de pessoas que no passado fizeram coisas terríveis, mas que foram transformados pelo poder desse livro, né? Dessa palavra, né, podemos dizer assim. Eu li um livro aí de um autor, eu acho que ele é batista, e na introdução do livro ele estava contando a história de um índio, um canibal. Ele convertia canibais e esse canibal estava com ele. Então alguém passou assim ironizando, né? Esse camarada lendo a Bíblia e tal. Esse livro aí não existe mais. Esse livro aí é um conto de fadas, ridicularizando a Bíblia. Aí esse camarada que era canibal né, olhou assim para o caldeirão que estava do lado cozinhando a água e disse: olha, se esse livro realmente não fosse real, hoje você
estaria aqui dentro desse caldeirão, né? Caldeirão. Porque, quer dizer, o poder transformador que teve na vida dele, né? Ele foi mudado por aquele livro preto. E a Bíblia, ela pode ter muitas capas, muitas traduções, pode ser de diversas formas, da maneira que você quiser, a tradução que você quiser. Ela tem o mesmo poder, o mesmo poder está contido em todas as páginas da Bíblia, né? Não, e eu acho assim interessante, pastor, que a Bíblia é um livro único, né? Assim, a gente tem vários livros sagrados, né? Tem os livros sagrados do hinduísmo, tem o Alcorão, tem, enfim, diversos outros livros. Mas a Bíblia, fora aquilo que está no início da lição, né? Como ela foi escrita, quantas traduções a gente tem, entre outras coisas, o fato da gente tê-la em, 95% das linguagens que a gente tem no mundo, a gente tem a Bíblia nessas linguagens hoje. Mas a mensagem da Bíblia é uma mensagem diferente, porque é o único livro sagrado, é a única religião, digamos assim, que traz uma mensagem de salvação não por méritos próprios, né? E o poder transformador que a gente está conversando é exatamente nesse sentido, né? Que ele é baseado no mérito não nosso, ele é baseado no mérito de Cristo, né? Ele é baseado nos méritos. A gente ganha de graça, a salvação é de graça. E a transformação vem nisso, né? Porque a pessoa percebe o perdão nesse sentido, né? Ele recebe o perdão e percebe, caramba, eu sou pecador e tenho a chance de me salvar. É diferente. Você não faz nada para se salvar, né? E aí que tem a transformação. A transformação acontece aí, né? Imagina se a Bíblia não existisse, como é que seria dentro da nossa igreja? Porque geralmente a pessoa vem porque recebe um estudo bíblico. Ela é ensinada pela Bíblia, é pregação da palavra. Então você vê que a Bíblia é o diferencial. Ela muda. Como que você era antes? Como é que era a sua vida? Eu tenho visto, né? Cada lugar onde eu tenho passado, a gente vê, a pessoa às vezes ela vem ali alcoolizada, ou vem fumando muito, ou cheia de vaidades, e ela começa a frequentar a igreja, ela vai mudando. Começa a receber estudo bíblico, ela vai mudando. Daqui a pouco ela é batizada, é uma coisa sem explicação, quer dizer, tem um poder sobrenatural por trás disso para mudar atitudes que aos olhos humanos não mudaria. Sim. Tem que ter um aí poder. O interessante é que assim só pode ser sobrenatural, porque o texto dela não é fácil, entendeu? Uma pessoa que pega sozinha para ler, se ela fosse hoje, né, produzida por alguém, vamos pegar por um absurdo, né? Alguém escreve e tentar colocar para uma editora, provavelmente seria rejeitado, porque iam falar que ela não ia conseguir público, porque ela é muito difícil, porque o tema dela não atrai, mas ela consegue chegar ao coração de pessoas independente de classe social, de região do mundo, independente de qualquer coisa, ela vai direto no coração de uma maneira inexplicável. Há milhares de anos. Verdade. Centenas de anos. Alguém falou aí? E o que me chamou a atenção aqui num tópico da lição foi quando Josias rasgou as vestes em aflição ali absoluta, pois ele percebeu o quanto seu povo, o que havia acontecido. A lei, o livro da lei havia sido guardado, né, esquecido. Aquela geração estava surgindo ali, eles não tinham nenhum contato, nenhum conhecimento da lei de Deus, dos ensinamentos de Deus. E ele, quando descobriu aquele livro ali guardado, ele ficou em atitude ali, ele reconheceu a importância que tinha as Escrituras. Seu reconhecimento rasgou ali as vestes, e esse sentimento deveria existir também em nós, né? Reconhecer a importância das Escrituras, dar o devido valor a ela,
que às vezes, com o passar do tempo, muitos acabam se acomodando e não dão o devido valor que deveriam dar às Escrituras. E assim, isso foi assim um ponto aí de virada, não só na vida de Josias, mas para a história de Israel, né? Assim, eu gosto muito de um sermão que os pastores que faziam hiperlinkados, né? O Diego Barreto e o Zé Flores Júnior, eles falaram uma vez, eles falaram de hiperlinkados também, mas o sermão maior está no podcast que eles tinham, que se chamava Biblecast, né? Que Josias foi uma figura de transição. E foi mesmo, assim. O povo de Israel era um antes de Josias e passou a ser outro depois de Josias. Tanto a influência de Josias foi tão grande que dos 4 grandes profetas, né, grandes no sentido dos livros maiores, né, da Bíblia, dos 4, 3 foram influenciados diretamente por Josias, né? Jeremias, Daniel e Ezequiel. Quem sabe se a gente não tivesse a influência de Josias, a gente não teria o livro de Daniel hoje, né? A Páscoa que Josias fez, Daniel tinha 2 anos de idade, então e era da corte, né? Daniel era nobre, ou seja, a família de Daniel provavelmente era parentada com Josias e fazia parte ali da parte mais íntima ali do círculo íntimo de Josias. Então sofreu influência direta de Josias, Ezequiel também, Jeremias também. Então assim, como a palavra, a redescoberta da palavra de Deus transformou não só a vida de um homem, mas a vida de uma nação inteira, né? Isso vale para nós hoje. A gente está vivendo num mundo de quarentena. O mundo está em quarentena. Quarentena são o quê? 40 dias, né? 40 dias que Jesus ficou de quarentena no deserto, 40 dias que Moisés ficou no monte, 40 dias que Elias ficou em Horebe também. Quem sabe Deus está nos dando 40 dias para a gente poder buscar mais a sua palavra, né? Não que o coronavírus seja um acontecimento do fim, né, das profecias que a gente lê na Bíblia, mas quem sabe Deus está permitindo que essa maldição se torne bênção para a nossa vida no momento em que a gente faça igual a Josias, né? Redescubra a palavra de Deus e o busque de todo o coração, busque uma reconsagração, busque a presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí? Muito boa a sua colocação, mano. Ampliou bastante aí. E dá até um sermão, né? Fazendo um sermão em cima disso aí? Vamos agora, pastor. Vai fazer o sermão de amanhã, do pôr do sol, hein? Agora eu quero ver com a nossa turma, para a gente fechar e finalizar. Eu estou em contato aqui com o pastor Edson. Eu acredito que ele vai poder entrar aí. Veio o link, está terminando lá a reunião. Mas a gente pode ver aí já um fechamento. O que a lição nos ensinou essa semana? Qual foi o que a gente pode tirar de proveito desse estudo para aplicar para o nosso dia a dia, para a gente levar adiante como ensinamento, nosso povo. Se você tivesse amanhã na unidade de ação, qual o fechamento que você levaria, qual a aplicação que você faria lá na sua classe dessa lição? Fala aí, gente. Fala aí. Fala aí, Augusto. Acorda, pô. Fala, João. Começou, fala, João. Não, eu levantei a mão aqui para que o Augusto fale. Celinho tá Eu gosto de ouvir tua voz, Augusto. Vai. Tá enrolado, Celinho. Rapaz, olha o Célio aí, pessoal. Ó, o Célio estava na live lá da... Célio está dando de 10-0 aí na turma, hein? Acabou de sair de uma live agora. Citaram ele lá na live. Já entrou aqui, ó, e vai fazer o fechamento da lição. Brincadeira. Não, mas ele não está conseguindo conectar o áudio, ele está enrolado lá. Então, vocês me pediram para falar alguma coisa, eu estava jantando e não deu para falar, né? Desculpa aí. Vambora, então, todo mundo falou sobre a questão da veracidade da Bíblia.
E a gente acabou de sair do livro de Daniel, de um estudo aprofundado, de um estudo muito agradável do que essas passagens do livro de Daniel, e ele nos mostra a veracidade mais realista para nós cristãos, que é o cumprimento das profecias. E isso nos dá mais do que certeza, mais do que obrigatoriedade, porque nós conhecemos, de saber que a Bíblia está certa em toda a história, no contexto geral, e de anunciar isso para os outros. Eu já ouvi várias pessoas falando, mas quem sabe se não foi manipulado? As pessoas que leem de verdade vai saber se é manipulado ou não. Te desafio a ler. E a pessoa geralmente não aceita o desafio, mas já teve gente que entrava, vou dar uma lida. A menina da ótica que eu faço os meus óculos, ela era católica, hoje em dia não tem religião nenhuma, e ela é lésbica, um amor de pessoa. Ela é o lado forte da situação, não sei como é que você diria esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Ela é um amor de pessoa, e ela estava conversando comigo sobre várias coisas. Eu fui fazer o óculos antes, essa questão da quarentena, né? Inclusive fiquei sem óculos. Aí ela estava falando que tem curiosidade de estudar a Bíblia. Por onde você quer começar? Vamos estudar. Eu venho aqui uma vez por semana, a gente começa a falar e tal. Se quiser começar com histórias, vamos começar com histórias. Mas quem diz que a Bíblia é verdadeira? Antes do assunto começar. Olha só, o primeiro... Acredita em Jesus? Acredito. A Bíblia já falava em Jesus desde a criação do mundo. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muitas das pessoas que não acreditam na veracidade da Bíblia nunca pararam para pensar que, se elas acreditam de fato num Deus, num Jesus, de onde saiu essa crença? Da Bíblia. O pastor falou, como é que seria a nossa igreja sem a Bíblia? Não seria. Não teríamos. Teríamos um grupo de pessoas que se reúnem, que com certeza seria muito menor do que é hoje, porque o que nos une... Isso seria, como o Luciano citou, os livros que são ditos sagrados, né? São considerados sagrados por alguns, não discuto essa questão, mas o sagrado no sentido de que eles acreditam que foi direcionado, eles acreditam que foi inspirado, daí por diante, mas são filosofias humanas. Nenhum deles fala sobre o Cristo Messias. Alguns deles nem sequer citam Cristo, só a Bíblia. Eu penso... Perdão, sim. Então, Mara, eu penso da seguinte maneira. Se esse livro ele não tem relevância nenhuma, se ele é um simples livro de fábulas, qual o motivo de tanto ataque ao longo dos séculos, né? É sinal que esse livro ele é diferente. O João ia falar? Sim, e foi o primeiro a ser traduzido. Ele é o livro mais lido no mundo, inclusive por pessoas que querem lê-lo somente para debater, somente para poder ir contra, somente para poder estudar e se aprofundar no negar a veracidade daquilo que está escrito. Ele é o mais lido do mundo, independente do que as pessoas digam. Ele é lido, ele é estudado, ele é analisado, mas nem todo mundo lê com a espiritualidade que todo mundo deveria fazer, que é buscando a direção do Espírito Santo. É isso aí, gente. E a gente precisamos estar preparados, porque o estudo bíblico, geralmente, ele conduz nessa direção aí. O estudo da nossa igreja já procura pegar nessa base, né? De falar sobre, no início, ali, você explicar a Bíblia e dar uma base da nossa crença. O cético, ele tem muitos argumentos contrários, né, para contrariar ali. E às vezes a gente pode explicar assim pela fé, pela experiência, né, pela emoção, entusiasmo, isso convence, ajuda a convencer. Mas quando a pessoa ela é cética, ela tem conhecimento contrário, muito racional, a gente tem que também saber o contexto racional, como cada um comentou aqui agora, né? E procurando levar dentro de contextos bíblicos para afirmar aí
a condição da Bíblia ser real, né? Hein, pastor? E tem um detalhe interessante também nessa questão aí, é que a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, né? E nenhum contradiz o outro. Você pega o que Moisés escreveu lá no Gênesis, e aí você vai lá no Apocalipse, você vê que João complementa o que está lá escrito em Gênesis, e nenhum contradiz o outro. Então, existe uma harmonia entre aqueles que escreveram a Bíblia. Isso é o que mais me chama a atenção. Você e Tâmara estão cobertos de razão. Agora eu quero ver os fechamentos. Mais alguém para dizer da importância do estudo para a tua vida? Aplicação. Agora é o momento da aplicação. O pastor Hélio sumiu. Estou aqui enrolando, para que aparece. Não, mas não enrola não, pastor. A gente precisa pelo menos fechar a gravação aqui. Aplicação. Não aprendeu nada com o estudo de hoje? Bora, João. Tá aí lá quieto. Tá digitando. Gisele, aprendeu o que, Gisele, com o estudo de hoje? Shirley, Tá Célio. quieta também. Shirley tá quieto. Daiane entrou aí de fininho. Não, eu não tô quieta, não. Eu tô Rodrigo deixando todo tá só mundo com a foto ali ou ele tá ali de verdade? Estático. Não entendendo nada. Rosemary também. Belinha também entrou quietinha ali, achou que ninguém viu. Cristiano. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Olá. Deixa eu estar dentro do assunto para comentar, calma. Melissa botou a foto. Não, você tá perdoada. Tá bom, Célio então. também, que Célio não está conseguindo falar, coitado. O Celinho não consegue conectar o áudio de jeito nenhum. Ele está igual Zacarias. Não deixa mais ele falar assim, sem cobrar cachê. Então, a aplicação, posso falar? Pode. A aplicação, por exemplo, teve um tempo que eu estava bem doente, porque um tempo que eu dava aula e aí acabava não tomando água, e aí eu tive problema nos rins, né? E aí o médico falou, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Eu falei, não, isso eu sei, o problema é que eu me esqueço. Leva a garrafinha, mesmo a garrafinha na minha frente, eu dando aula, e eu esquecia de tomar água. Aí depois, quando eu caí doente, que eu fiquei doente, aí eu tive que levar uma dessa para poder aprender que eu tenho que dar prioridade à minha saúde e tomar água. Não foi só isso, né? A questão Mas, enfim, quando a gente bebe água, a gente sente mais vontade de beber água. Vocês já perceberam? Quando a gente bebe água, a gente sente a sede. A gente sente sede na hora certa. A gente tem o costume. A mesma coisa é a leitura da palavra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem vontade de ler cada vez mais. Se a gente não toma a iniciativa de estudar a palavra de Deus, a gente não vai sentir nunca vontade, a gente nunca vai conseguir entender o que Deus tem para falar para nós, e o Espírito Santo acaba não nos usando da forma como Deus gostaria, porque nós não o buscamos. É isso, a aplicação. Rapaz, olha, foi firme na aplicação, hein? Viu, pessoal, como é que faz uma aplicação? Agora eu quero ver. Eu vou pegando essa mesma linha, pastor, eu vou pegando essa mesma linha de raciocínio da Shirley aí. A Shirley falou da água, né? Que o ser humano ele precisa de água o tempo todo, porque o ser humano não vive sem água. E eu vou levar para o outro lado, que é o lado do alimento sólido, que é a comida, né? Todo dia nós nos alimentamos, pelo menos
3 vezes ao dia, né? Que é o café da manhã, né? O almoço e janta. E porque sem comida, sem nutrientes, a gente também não consegue viver. A gente vai enfraquecer e vai morrer. Então, para mim, a Bíblia é como o alimento. Eu preciso dele todos os dias para poder sobreviver. E a própria Bíblia, ela diz que ela é um alimento, ela é o pão da vida. Então, eu preciso me alimentar desse pão todos os dias para que eu possa ter vida e uma vida plena em Cristo Jesus. Muito bem. Em respeito aos nossos telespectadores, ao horário, ao tempo, aqui é tudo ao vivo e a gente precisa ser fiel, então, ao horário. Agora seria... Muito obrigado pela participação aí, as aplicações.